10 horas e 21 minutos, a gente já devia ter começado o debate desde as 10, mas um problema que não é culpa nossa, depende aqui das redes sociais. Houve interferência até o ponto de agora se corrigir a conexão. Vamos falar sobre a indicação feita pelo presidente Lula, do ministro da Justiça Flávio Dino, para a vaga do Supremo. Na área da Justiça, Dino foi advogado, professor, até juiz. Foi juiz até 2006, ano em que concorreu ao Legislativo. A partir daí, seguiu na carreira política. Aliás, é por essa atuação na política que ele é tanto elogiado como criticado. Um dos fatores principais para a indicação é a intimidade, a confiança firmadas entre Lula e Dino, o que seria um problema, segundo analistas, para julgamento isento. Mesma avaliação quando Lula indicou Cristiano Zanin, seu ex-advogado da Lava Jato, para outra vaga. A aprovação do nome de Dino pelos senadores é tida como certa, embora a oposição tenha prometido aumentar críticas contra ele. Inclusive, Dino deixa um dos ministérios mais importantes, com uma atuação também que divide opiniões. Mas esse movimento pode politizar ainda mais a casa? É a pergunta que se faz. O que a gente vai debater agora, com a participação do advogado criminalista Cláudio Justa. Doutor Cláudio, bom dia. Bom dia, Donato. É um prazer mais uma vez. Prazer nosso. Aqui do advogado também, professor e pós-doutor da UFC, Daniel Maia. Muito bom dia, professor. Bom dia, Donato. Bom dia, doutor Cláudio. Bom dia, ouvintes e telespectadores da Band News. A participação sua também do debate. Você pode enviar comentários pelo WhatsApp 981543814, pelos chats do YouTube do Jornal Jangadeiro. Nós estamos ao vivo aqui na Jangadeiro 101.7. Estamos nas redes sociais através do YouTube e do Facebook. Eu vou já fazer uma indagação feita para os dois. Começar aqui pela ordem alfabética, A, B, C, D. Cláudio Justa vai responder. Obviamente, a indicação de Lula é política. Mas até que ponto isso pode interferir na corte, doutor Cláudio? O STF, como as cortes superiores, elas têm a peculiaridade de ser indicações políticas. Ou seja, o chefe do executivo indica ministros. Então, essa característica política não escapa às cortes superiores, né? Então, o STF não é exceção. Você sempre tem a prerrogativa do presidente da República para indicar ministros, o que, por vezes, né, isso é comum, você indica pessoas que têm a qualificação técnica, como é o caso do ministro Flávio Dino, mas também que tem uma afinidade ideológica, muitas vezes até mais próximas, né, de amizade até. É o caso, por exemplo, do presidente Temer, né, que indicou o Alexandre de Moraes. Ele foi o ministro da Justiça, foi o advogado-geral. O caso do presidente Bolsonaro, que indicou o André Mendonça, né, que foi seu ministro também e que tem muita afinidade ideológica com a extrema-direita. E nós temos agora o Flávio Dino, que tem, sim, afinidade ideológica com a esquerda. Agora, isso não significa, a afinidade ideológica, que isso venha necessariamente a prejudicar o julgamento, a isenção de juízes. Todo juiz, né, mesmo os concursados, eles pertencem a um viés ideológico. Agora, até que ponto esse viés pode interferir decisivamente nos seus julgamentos? Então, eu vejo que é uma preocupação, enfim, mas é uma preocupação que se pode, que é inerente ao da Corte Superior. Ela é uma corte que tem uma composição política. Pergunta agora ao professor Daniel Maia, a sua avaliação em relação à pergunta feita. Até que ponto
o ministro pode interferir na corte? Até que ponto? É uma questão absolutamente normal no constitucionalismo brasileiro, previsão constitucional, inclusive, que o presidente da República indique o ministro da Suprema Corte. Numa democracia, os poderes típicos têm que ter funções atípicas. Então, é natural que o judiciário, por exemplo, legisle, é natural que o legislativo julgue, e é muito natural e previsto constitucionalmente que o presidente da República, na função do executivo, interfira na formação dos tribunais superiores, não apenas a STF, mas a STJ acabou de indicar o Lula, um desembargador cearense, para compor o STJ. Então, assim, é uma previsão constitucional normal, historicamente aceita. O doutor Cláudio citou alguns ministros indicados pelo Bolsonaro, indicados pelo Michel Temer, mas eu vou além, historicamente falando. Nós temos, por exemplo, o ministro Celso de Mello, já aposentado, indicado pelo primo presidente da República, Fernando Collor de Mello. Então, quer dizer, Fernando Henrique indicando Gilmar Mendes, e por aí vai. É uma condição normal do constitucionalismo brasileiro, a qual eu não concordo, não com a indicação, mas eu não concordo com o sistema. Eu penso que o sistema brasileiro é um sistema que está defasado, um sistema que, historicamente, remontando à Constituição de 88, há quase 40 anos atrás, há 35 anos atrás, era necessário. Entretanto, agora, me parece um pouco defasado perto dos anseios sociais. Entretanto, a Constituição não pode ser interpretada em tiras, como ensinava o professor Paulo Bonavides. Ela tem que ser interpretada de modo sistêmico. E esse modo sistêmico aponta que, por mais que pontualmente a sociedade tenha anseios de mudança, como, por exemplo, mudar a menoridade penal, como, por exemplo, mudar a forma de indicação dos ministros de uma corte, como, por exemplo, tem pesquisas que apontam que a vitalicidade desses ministros também não agrada mais, que deveriam ter um mandato por um tempo determinado, já não agradam mais a sociedade. Isso não pode ser mudado, porque a Constituição, de forma sistêmica, ainda protege muito a sociedade e agrada, a exemplo dos direitos trabalhistas, dos direitos individuais. Então, fechando o raciocínio, o sistema constitucional brasileiro, tradicionalmente, permite que o presidente da República indique, e essa indicação não quer dizer que vá ter ingerência. Cito até, inclusive, a indicação do ministro Joaquim Barbosa, que foi feita pelo governo Lula passado, e o Joaquim Barbosa foi o principal algoz dos petistas no que tange à época do mensalão, a operação do mensalão. Ele era o relator e foi o principal condenador dos petistas, o que mostra que não há necessariamente um vínculo entre uma indicação política e o exercício da magistratura de forma isenta. Ok, boa lembrança sua em relação aos ministros que são indicados através da questão política. Aliás, é uma indicação política, até porque o indicado vai ter que ser sabatinado, vai ter que passar pela indicação do Senado. Senado. Exatamente, Nonato, me permita. Uhum. Exatamente. Essa sabatina que o Congresso, através do Senado, faz, é o que dá legitimidade à indicação do presidente. Todo mundo não, estou generalizando, me perdoe, mas assim, sempre fica essa discussão, o presidente está indicando amigo, está indicando aliado. Claro, ele não vai indicar um inimigo. Só o que faltava é a sociedade achar que o presidente Lula ia indicar o Sérgio Moro. Claro que não vai, mas tem que indicar alguém que é uma coisa óbvia, né? É óbvio, ululante, na verdade. Agora, historicamente... Então, o que dá legitimidade, apenas para concluir, pois não. O que dá legitimidade à indicação é o Congresso, ou seja, outro poder, o Senado, o Legislativo, tem a prerrogativa de vetar. Então, quer dizer, não fica apenas na responsabilidade do presidente. A indicação política pode ser também politicamente vetada pelo Senado. Isso que eu gostaria de levantar aqui com os senhores. Já houve recusa, já houve casos de impedimento de alguém ser indicado e o Senado ter reprovado?
Nunca tivemos essa experiência aqui no Brasil, não. Nunca tivemos. E assim, eu não tenho nenhuma simpatia nem antipatia, não tenho nada a ver politicamente com o Flávio Dino, mas tecnicamente ele é preparado, foi juiz federal, fez assim, uma gestão, vamos dizer, normal, legal no Ministério da Justiça. Historicamente, os ministros da Justiça também são indicados para o STF, quer dizer, tecnicamente ele tem todas as prerrogativas para estar no cargo. E vou dizer mais, o primeiro ministro do STF, o primeiro da história do STF, nem formado em direito era um médico, porque a indicação é de cunho político. Não se exige sequer a formação em direito, se exige notório conhecimento jurídico. Então, assim, a indicação tecnicamente não tem nada de errado e politicamente, constitucionalmente, ela é permitida. Você falou da questão do sistema. Qual seria, doutor Cláudio e também Daniel, qual seria a saída, a alternativa para que mudasse esse sistema? Bom, esse sistema ele está consagrado constitucionalmente, né? Então, nós teríamos que fazer, no caso, uma reforma constitucional. E qual seria o ideal? Eu, particularmente, tenho como entendimento a ideia de um mandato. Eu acho razoável, assim como a Constituição dos outros poderes tem mandato, ou também o Supremo, que também é um poder da República, também poderia, já que ele tem essa configuração política, como o professor bem destacou, é indicado pelo chefe do Executivo e validado ou rejeitado pelo Poder Legislativo. Então, seria um caminho de mandato, e isso talvez permitisse o exercício de uma magistratura, talvez com menos afã de promoção, de autopromoção, se a gente pode dizer assim. O que eu não enxergo hoje, nenhum dos ministros, eu acho que estão fazendo um trabalho, historicamente no Brasil, nós não temos muito essa característica do indicado, uma vez assumindo a cadeira do Supremo, ficar subordinado enfim, vamos dizer assim, ao caminho ideológico que o indicou, né, da indicação. Normalmente são ministros que têm exercido com muita liberdade, né, a sua atribuição. Nesse momento, por exemplo, os bolsonaristas temem que Flávio Dino seja um Xandão vermelho. A avaliação está entre aspas aqui, que é para saber que não sou eu que estou fazendo, mas da ala bolsonarista. A avaliação é de que pelo estilo debochado, com sentimento vingativo, torna o ministro um rival mais perigoso que Alexandre de Moraes. Os senhores consideram que isso possa acontecer ou há uma mudança na atuação dele de político para o ministro, para o ministro do Supremo? Nonato, eu penso, sinceramente, que não vai ocorrer isso, não, uma perseguição. É natural que quem indique se cacife para ter um contato mais direto com os ministros, mas historicamente, como o doutor Cláudio citou aí, nós temos muitos casos da história recente brasileira ainda, de que ministros indicados votaram contra os seus indicadores, votaram contra os partidos que indicaram. E, mais uma vez, ressalto o mensalão, que a maioria dos ministros eram indicados nos 8 anos do PT e votaram, condenaram. Foi a primeira grande virada de chave em condenações de pessoas poderosas do país, foi capitaneada pelo Joaquim Barbosa, que tinha sido indicado pelo presidente Lula no primeiro ou segundo mandato dele, mas no governo dele. Então, eu não acredito. Até pela personalidade do ministro Flávio Dino, já ministro indicado Flávio Dino, ele é um homem de personalidade forte, mostrou isso já diversas vezes enquanto governador, já enquanto ministro. Não me parece que ele teria
nenhum indicativo que vá se subordinar ou alguma coisa do tipo. Eu, de verdade, não ando preocupado com isso. Eu penso que os bolsonaristas também não devem se preocupar com isso, não. Eu acho que mais preocupante, e não teve nada durante a carreira, foi quando indicaram o Toffoli, que não tinha nenhuma das prerrogativas técnicas do Flávio Dino, não tinha sido sequer aprovado em um concurso para juiz, tinha reprovado para um concurso de juiz estadual 2 vezes, e tem feito uma carreira no Supremo Tribunal, isenta, o que me parece, não teve nenhum tipo de contestação nesse caso, eu acho que não. E só pegando um gancho, Nonato, na pergunta anterior, uma sugestão que eu tenho, que me agrada muito, é uma espécie de eleição indireta para o ministro, não uma indicação direta do presidente. Porque, veja, em todo o tribunal, mesmo nos tribunais estaduais, são formadas listas tríplices, e aí o chefe do executivo escolhe. Aqui para o Tribunal do Ceará, para o STJ tem uma lista sextupla, quando é da OAB depois vira tríplice e o presidente escolhe, por aí vai. Eu penso que uma saída ideal, além de ter mandato, que me agrada muito, um mandato, quem sabe, de 10 anos, seria a indicação, por exemplo, do Congresso Nacional, indicando 3 nomes para o presidente, dentre esses 3, ele escolher um, e não simplesmente ele indicar um diretamente. Eu acho que isso diminuiria a ingerência pessoal, continuaria sendo político, porque naturalmente é político, mas diminuiria a pessoalidade do presidente da República. Nesse ponto, mesmo com a lista tríplice, o presidente exerceria o seu poder de... Olha, será que ele se coaduna com o pensamento, com a relação do governo? Provavelmente. Mas eu ainda colocaria um ponto de vista aqui em relação às críticas que estão fazendo. Se assumir a vaga, o atual ministro da Justiça pode enfrentar questionamentos para que seja considerado suspeito na hora de votar processos relacionados, por exemplo, ao ex-presidente Bolsonaro. Os senhores não acham? Bom, suscitar suspeição é possível, sim. Afinal de contas, enfim, eu não digo com relação ao presidente Bolsonaro, mas talvez a própria situação do governo Lula, né? Enfim... porque do Bolsonaro, não. Porque assim seria muito complicado, porque o André Mendonça não assumiu suspeição para julgar matérias referentes ao presidente Bolsonaro. Então, assim, não vejo. Eu acho que uma vez assumindo a cadeira de juiz, e o Flávio Dino tem experiência como juiz, ele irá se portar como juiz, independente de qual é a capa do processo, como a gente costuma dizer. Obviamente que os impedimentos estão na lei. Se ele tivesse funcionado como um advogado do presidente Lula, no caso o Zani, esse sim, ele está impedido. Porque ele advogou, ele foi advogado. Né? Então, uma eventual causa que venha seja levado ao Supremo, que ele tem atuado como advogado, tem impedimento. Né? Então, esses elementos, eles já estão determinados em lei. Né? A suspeição, ela tem um elemento subjetivo que o próprio magistrado pode se colocar como, não, eu não quero julgar. E a parte pode suscitar a suspeição. Mas isso tem um bom tom subjetivo e que, eventualmente, pode ser rejeitado pelo próprio magistrado. E, na verdade, Nonato, a pergunta do ouvinte se responde exatamente, a lógica é exatamente contrária. É natural, que não é obrigatório, mas seria natural que o Flávio Dino se dê por suspeito para julgar o processo de quem o indicou. Mas não do Bolsonaro, que ele não teve sequer uma disputa política entre eles, não teve relação nenhuma. Não vejo caso de suspeição absoluta nenhuma. Acompanhando aqui a leitura de um artigo do Robson Bonin. O Robson Bonin é jornalista. E ele diz, indicado por Lula ao Supremo, Dino teve de enfrentar intenso fogo amigo de setores do petismo que atuavam para instalar na corte o chefe da AGU, Jorge Messias. Acostumado aos embates políticos com a oposição bolsonarista, Dino venceu a disputa com outros pretendentes porque
conseguiu convencer Lula de que tem conhecimento e visão de mundo compatíveis com o que o petista espera de um ministro do Supremo. Então, seria uma indicação porque ele é compatível ao pensamento petista? Seria isso? Bom, obviamente que há uma afinidade ideológica do ministro Flávio Dino, afinal de contas, ele foi indicado ministro do governo Lula. Então, essa afinidade ideológica com o petismo, é claro, com a esquerda, com as pautas da esquerda, é claro que sim, obviamente. Agora, o que se coloca, e essa talvez seja a preocupação, é se esse elemento de afinidade ideológica, até mesmo partidária, possa influir na atuação dele como magistrado. Eu particularmente, acredito que não. Obviamente, alguns temas, e aí qualquer juiz, não só o juiz da última instância, do Supremo, mas juízes de primeiro, eles estão perpassados por questões ideológicas, por afinidade. Isso é da ordem da subjetividade do julgador. Então, é óbvio que alguns temas, para alguém que vem de uma trajetória de esquerda, de pensamento de esquerda, alguns temas têm já uma abordagem esperada. Questão do aborto, questão do casamento homoafetivo, enfim. O mesmo se pode dizer daqueles que vêm de um caminho mais ligado à direita e às pautas da direita, como o caso do André Mendonça, o Nunes, enfim, nós temos, e é essa pluralidade de pensamento dentro de uma Suprema Corte que enriquece muitas vezes. Eu levanto, Nonato, uma outra divergência que soube que teve internamente no PT, é porque, como diz o presidente Lula, pela primeira vez na história desse país, na verdade, o presidente vai deixar a Corte Superior, Suprema, com menos mulheres do que ele pegou. Essa é uma outra ala do PT, uma ala mais feminista do PT, que tem uma resistência, não teve uma resistência no nome do Dino, porque saiu a ministra Rosa Weber e entrou ele. Então, a Corte, a partir de agora, sendo ele aprovado pelo Senado, contará apenas com uma mulher, o que nunca antes tinha sido diminuído esse número para um. Então, inclusive, isso deve gerar um reflexo, tem uma pressão muito grande para que a cadeira do Flávio Dino, não existe vácuo na política, quando desocupa uma cadeira já tem uma fila, e parece que tem uma fila enorme lá no Ministério da Justiça já, e uma pressão para que essa cadeira no Ministério da Justiça seja ocupada por uma mulher. Entre elas, está sendo muito cogitada, é a própria presidente do PT, a Gleisi Hoffmann. Mas outro nome é o Lewandowski, ministro aposentado do Supremo, que está viajando com o Lula para a Arábia Saudita e está tentando se cacifar para assumir esse ministério. Lembrando que ele, no começo do mandato, assim que se aposentou, foi cogitado para ser ministro da Defesa, não aceitou, mas tem um burburinho em Brasília de que ele seria o novo ministro. Então, assim, estaria se disputando a disputa hoje para o Ministério da Justiça seria entre os assessores do Dino, que estão lá, são homens de confiança dele, a Gleisi Hoffmann, por causa dessa ala feminista do PT, e para compensar, digamos assim, a diminuição da representatividade feminina no Supremo, e, por fim, o ministro Lewandowski, o ex-ministro. A gente está encerrando já por conta do tempo que hoje perdemos um pouco em relação ao problema com a internet, mas há senadores que na sabatina já vão com a ideia prefixada, firmada, de que Dino deve servir mais aos interesses políticos do governo,
ao invés de conhecer o candidato em termos de conhecimentos jurídicos, de sabatiná-lo sobre temas de interesse, ele deve ser de interesse do país, que vão nortear certamente a presença dele lá na corte. Os senhores acham que isso é compatível com a figura de Flávio Dino? Bom, eu acredito que o ministro tem, obviamente, muita habilidade. Ele já demonstrou essa habilidade do ponto de vista discursivo, alguém que consegue articular muito bem suas ideias. Então, eu acho que isso não é problemático para ele. Eu entendo também que existe um setor no parlamento, representado aí pelo que se chama de bolsonarismo, ou de ala de extrema-direita, que realmente entende que o Supremo tem uma operação política atualmente contra o bolsonarismo, contra as pautas da extrema-direita. E, obviamente, isso tende a ser explorado para se criar um ambiente em que o Flávio Dino é mais um agente da esquerda a operar um dos poderes da República. Mas eu acredito que isso não será realmente nenhum entrave para a condução do ministro à Suprema Corte. Concordo com o doutor Cláudio, também acho que não vai ter nenhum problema, não. Vamos aguardar que, na verdade, o ministro deve realmente passar por um período crítico, a sua vida deve ser completamente escrutinada pelos adversários políticos, os políticos que estão interessados no seu fracasso em caso da indicação ao Supremo. Vamos aguardar, que tem muita água para rolar ainda, e quando o senhor falava exatamente sobre a fila na porta do Ministério da Justiça, é enorme mesmo, estava lendo, realmente tem muita gente interessada no posto que Flávio está nesse momento deixando. Agradecer pela atenção, pela orientação, pelo conhecimento do assunto que vocês nortearam aqui, abrindo aqui um leque de informações para todos nós, ouvintes, e também nós que fazemos o rádio. Obrigado. Eu que agradeço participar de um veículo tão sério quanto a Jangadeiro Band News, capitaneada por um jornalista tão respeitado quanto você, doutor Cláudio, foi um prazer. Obrigado, Daniel. Obrigado, Cláudio Justa. Um abraço, Cláudio. Muito obrigado mais uma vez. É um prazer participar aqui desse seu programa. É sempre bom. Prazer, Daniel. Tá. É sempre bom contar com gente inteligente para esclarecer assuntos que são discutidos nesse momento, não só na área política, na área também da justiça, e que fazem parte da movimentação deste país. 10h49 agora. Jangadeiro Band News FM.